Pronto, já está gravando. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre circuito RLC em corrente alternada, né? Então, a gente ligou aqui um resistor, um capacitor e um indutor numa fonte de corrente alternada. Então, a tensão varia com o seno de ômega' que a gente viu na aula passada. E a corrente também vai variar com esse seno de ômega' só que ele tem uma fase, né? A gente viu que se tiver só o resistor, essa fase é zero. Se tiver só o capacitor, essa fase é diferente de zero. Se tiver só o indutor, também é diferente de zero. E a gente viu que a diferença de potencial para cada um desses elementos vai também com o seno de ômega', porque essa diferença de potencial ela é fornecida pela fonte, então não tem jeito, né? A fonte está fornecendo, ele vai receber da mesma forma. Aí, pela regra das malhas, a gente viu que, fazendo aqui, né, nesse circuito, a tensão na fonte, menos a tensão no resistor, menos a tensão no capacitor, menos a tensão no indutor, é igual a zero. Só que isso daqui vale para essas funções aqui, né? Se você pegar esse cara e somar com todos esses aqui, você vai obter o mesmo resultado, né? A soma desses é igual a esse. Só que isso daqui não funciona se você pegar o VR maiúsculo, o VC maiúsculo e o VL maiúsculo, que é a amplitude máxima. Você não pode somar essas amplitudes, né? Que não vai dar a amplitude máxima da força eletromotriz. Ele varia no tempo, então isso não vai acontecer. E aí, o que a gente faz para poder resolver essa situação, né? Como é que a gente resolve essa situação? Então, uma ideia para resolver isso, para a gente tratar esses problemas de uma forma assim mais simples, é usar fasores. O que são os fasores? Bom, lá da física 2, né? Da física 2, que vocês viram movimento circular e vocês viram também a associação entre movimento circular e movimento oscilatório. Então, aqui nessa figura, eu tenho 3 bolinhas aqui, ó, uma azul, uma vermelha e uma verde. E essas bolinhas estão oscilando aqui, ó. Eu posso considerar que essa oscilação aqui é uma projeção do movimento circular. Então, enquanto eu vou girando aqui, ó, eu tenho essa projeção aqui numa reta. Então, o movimento circular, ele pode ser, o movimento oscilatório pode ser considerado uma projeção do movimento circular. Eu consigo associar os dois ponto a ponto, né? Cada ponto do movimento oscilatório pode ser associado a um ponto no movimento circular. E o movimento oscilatório eu posso escrever como uma função, seno ou cosseno, né? Então, à medida que ele vai girando, né? Vamos pegar aqui esse azul aqui, né? Eu estou girando aqui e eu tenho essa projeção aqui no movimento oscilatório. Então, para eu descrever o movimento, tanto circular quanto esse movimento oscilatório aqui, eu posso representar por um vetor. Esse vetor é azul aqui, ó. Então, à medida que a partícula vai girando lá,
ela vai descrever uma função y de x e t, né? Do movimento oscilatório, a gente escreveu isso como sendo kx menos ômega t, para o movimento ondulatório. Então, eu posso, se eu tiver uma outra partícula lá, né, sendo representada por uma função y2 de x e t, então como que eu faço para somar essas duas ondas? Né? Essa é kx menos ômega t mais uma constante φ, que elas podem não estar em fase. Então a gente viu lá em Física 2 que isso aqui, somar duas ondas, assim, não é uma coisa tão simples, né? Você vai ter uma função y', uma amplitude y' e provavelmente você pode representar essa função como sendo um seno de kx menos ômega t mais uma constante de fase beta. Mas fazer essa conta não era tão simples. A gente representava essas amplitudes, essas funções, por vetores. Se a gente fizesse essa representação, ficava mais fácil da gente poder fazer essa soma, porque não é uma soma algébrica, tipo o YM' não é o Y1M mais o Y2M, não é uma soma algébrica assim, vai ser um valor diferente. Então, a gente podia usar uma soma de vetores, se você faz essa associação do movimento circular com o movimento oscilatório com ondulatório para lá. Então, a gente chama esses vetores de fasores. A gente chama esses vetores de fasores. Okay? A gente pode fazer a mesma coisa no circuito. A gente viu lá que o circuito RLC, que a gente viu que quando eu tinha somente o resistor, então a fase era zero, né? Então a corrente no resistor, ela estava sempre em fase com a diferença de potencial no resistor. Então a gente pode representar isso, né, em fasores como sendo um vetor IR, que é o IR maiúsculo representa a amplitude máxima, né, que vai ser o módulo desse vetor IR. E aqui eu tenho o vetor VR, o módulo dele é o VR maiúsculo. E eles vão girar aqui, ó, no plano XY, e esse ângulo de rotação aqui justamente é o ômega vezes o tempo. Então, qual que é a corrente no resistor a cada instante de tempo? Em cada instante de tempo, a corrente no resistor é essa projeção aqui, ó, IR no eixo Y. Então, quando eu estou aqui com esse ângulo, a corrente que eu vou ler lá no resistor é esse valor aqui, ó, IR. E a diferença de potencial é esse valor aqui, VR. Então, a gente vai representar dessa maneira. Quando que a corrente é máxima? Quando esse vetor estiver aqui em cima do eixo Y. Aí eu tenho a corrente máxima, né? Eu estou projetando aqui, ó, nesse eixo Y, como que varia essa corrente no resistor, ok? Então, fazendo essa representação de fasores, eu consigo descrever esse movimento ondulatório aqui, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Então, quando você tinha somente o capacitor, a gente viu que a diferença de fase era de 90 graus, né? Então, eu tinha aqui, ó, a diferença de potencial vai estar adiantada em relação à corrente, né? O máximo dela acontece primeiro. Então, eu vou representar com essa representação de fasores. Então, eu vou ter um vetor verdinho aqui
IC, que vai ser a corrente no capacitor, né? O módulo dele é o IC maiúsculo, que é o valor máximo da corrente no capacitor. Essa projeção aqui no eixo Y é a corrente no instante de tempo t. E a diferença de potencial, ó, no capacitor está aqui com um ângulo de 90 graus, ok? Está com um ângulo de 90 graus em relação à corrente. Então, aqui está o ângulo ômega t, ok? Então, eu vou representar dessa forma, ó. Aqui está o máximo dessa corrente e aqui está o máximo da diferença de potencial. Eles estão separados daqui para cá, ó, por uma fase de 90 graus, ok? E a mesma coisa eu vou fazer com o indutor. Mesma coisa eu vou fazer com o indutor. A gente viu que a fase dele também era de 90 graus. Só que agora, ó, a corrente está aqui, na frente da diferença de potencial. Então, vou representar dessa forma aqui, ó. O vetor VL aqui, o módulo dele é a diferença de potencial máxima que acontece no indutor, e ele tem uma fase de 90 graus aqui com a corrente, né? O IL aqui é a corrente máxima no indutor. Então, esses vetores vão girar aqui em torno deste ponto. E aí, quando eu quero somar esses três aqui para achar a corrente total, ou quando eu quero achar a diferença de potencial total, eu vou fazer uma soma vetorial. Aí, dessa forma, eu consigo resolver de maneira mais simples do que se eu for fazer realmente uma soma de funções. Okay? Então, essa que é a ideia. Usar as regras de soma vetorial para facilitar a conta, e aí a gente não precisa somar funções, que seria mais complicado fazer a soma se a gente fosse fazer em termos de soma de funções, ok? Então, a corrente, né? A gente está num circuito em série, né? Então, a corrente é a mesma em todos os elementos. Então, se a corrente é a mesma, eu posso fazer, posso igualar IC, IR igual a IC igual a IL, que igual a I, ok? E a corrente é IL seno de ômega linha T menos φ, que a gente viu lá, né? Aqui, ó. Na verdade, nem esse aqui, que esse aqui é só revisão, né? Lá no primeiro, a gente viu que a corrente, ela vai se comportar dessa maneira aqui, né? O IL seno de ômega linha T menos φ. De uma forma geral, ela se comporta dessa forma. Então, eu vou escrever desse jeito aqui a corrente total. Agora, para eu fazer aqui, ó, a soma das diferenças de potencial, né, no circuito em série, a diferença de potencial total, né, é a soma das diferenças de potencial de cada um dos elementos. Então, eu vou somar aqui, ó. O VR está aqui, com esse ângulo aqui, ó, de ômega t menos φ, tá aqui o VR. A fase entre a corrente I e a diferença de potencial no capacitor é de 90 graus. Só que essa corrente IC aqui é igual a essa corrente IR. Então, o ângulo entre VC e a corrente IC vai ser igual ao ângulo entre a corrente IR e a diferença de potencial VC. Então, o ângulo entre o VR e o VC também é de 90 graus. Então, se o VR está aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse instante de tempo,
O VC tá para baixo aqui, ó, 90 graus para baixo, né? Que a corrente está aqui na frente, 90 graus para baixo. Então, o VC está aqui, ó, nesse instante de tempo, que o VR está nessa posição, o VC está aqui, 90 graus para baixo. E o VL vai estar 90 graus para cima, ó, porque essa corrente aqui tem a mesma direção que essa, é igual, né? A gente viu aqui que ela é igual, o circuito está em série. Então, se o VR está aqui, o VL vai estar 90 graus para cima dele aqui, ó, antes dele. Então, fica dessa maneira aqui. E as projeções vão dar para nós o valor da diferença de potencial nesse instante de tempo aqui em cada um dos elementos. Então, no capacitor eu tinha essa diferença de potencial, no indutor eu tinha essa, e no resistor eu tinha essa. Se eu somar essas três aqui, vai dar a diferença de potencial fornecida pela fonte. Então, vai ficar assim, ó. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha conta? Esse cara aqui e esse, ó, eles estão numa linha reta, né? Porque aqui é 90 para cá, 90 para lá, o ângulo entre esse e esse é de 180. Então, eu posso somar esses dois aqui, ó. Né? Eu já posso fazer a soma direta desses dois, porque eles têm a mesma direção. Então, na verdade, é uma subtração, né? Eu posso pegar o VL e subtrair do VC, que aí eu acho o vetor resultante entre esses dois. Então, vai ficar aqui, ó, VL menos VC. E agora, o ângulo entre esses aqui é 90 graus, eu posso aplicar Pitágoras. Então, fica mais fácil de eu achar aqui, ó, a força eletromotriz da bateria, né? E o ângulo entre essa força eletromotriz e o VR vai ser a constante de fase φ. Vai ser essa constante de fase. Porque a força eletromotriz era seno de ômega linha T. Né? Esse daqui é seno de ômega linha T menos o φ. Ok? Então, eu posso encontrar a amplitude máxima da fonte vai ser ao quadrado, né? Vou aplicar Pitágoras aqui. Então, a amplitude máxima da fonte ao quadrado vai ser igual ao VR ao quadrado, mais a diferença entre o VL e o VC ao quadrado. Então, é assim que eu vou fazer a conta para achar as amplitudes máximas, ok? Eu não posso somar como se fossem números, a gente tem que somar como se fossem vetores. Aí eu consigo achar o valor correto. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que esse negócio parece um pouco assim viajado, mas funciona. Diz aí se está tudo bem, se está dando para entender. Professora, então assim, a gente encontra a força eletromotriz. Aí ela vai estar nesse formato de função, né? Ela varia, né? Então, Isso. é amplitude encontrada, seno de ômega linha T. Isso. Uhum. Aí... Não, ok. Tá. Então, é isso. São funções, né? Aqui é uma função, aqui é função, aqui é função. E a força eletromotriz da fonte também é uma função. Todas elas variam com o seno de ômega linha T. Só que a fase depende do que existe no circuito, né? Essa fase aí depende do que existe. Se só existe um resistor, a fase é zero. Se existe um resistor, se existe um capacitor, somente um capacitor é 90. Se existe somente um indutor, é menos 90. Então, somar essas funções, fazer uma soma de três senos, é uma coisa complicada de ser feita, né? Dá uma conta bem chata, bem difícil de ser feita. Se você representa isso em termos de fasores e você faz a soma vetorial, você vai achar o mesmo resultado
e essa conta fica mais simples de ser feita. Essa que é a ideia. Okay? Professora, então, assim, pegando o exemplo por fora, entendendo? Tem um circuito em que não tem um capacitor, tem só o resistor e o indutor, né? Perfeito. Aí, no caso, não ficaria esse vetor que está no quadrante de baixo direito, né? Ficaria só a tensão do resistor para cima e o VL 90 graus para o lado esquerdo, né? Isso. Aí seria a força eletromotriz só a soma desses dois vetores. Exatamente. É só você vir aqui, ó. Você colocou o indutor, né? Tirou o capacitor. Né? O circuito que você estava pensando é o resistor e o indutor, não é isso? Isso. É só você vir aqui, ó, e fazer o VC igual a zero. Faz o VC igual a zero, então vai ficar VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Que é exatamente o que você falou, né? Esse cara aqui é zero, então esse vetor aqui é só o VL. Então, VL mais VR, mas ele continua 90 graus. Eu continuo podendo aplicar Pitágoras. Maravilha. Mesma coisa se tiver só o capacitor. Faço o VL igual a zero aqui e funciona do mesmo jeito. Posso fazer tirar o resistor, aí vai ficar o VR igual a zero. E segue do mesmo jeito, ok? Bom, facilita. É um pouco chato de entender assim, a lógica, que parece um negócio meio estranho, assim, a princípio, mas facilita realmente as contas, ok? Então, ó, eu já sei como que funciona. Mais alguma dúvida? Não, professor, acho que não. Tá tudo certo, Até agora. Né? Até agora. Então tá. Então eu já sei como que eu faço essa soma das amplitudes, né? A gente não pode somar VR mais VL mais VC. A gente tem que fazer Pitágoras, né? A força eletromotriz máxima ao quadrado igual VR ao quadrado mais o VL menos o VC, isso tudo ao quadrado. Ok. Agora eu já sei que o VR máximo, né? A amplitude máxima da corrente, desculpa, amplitude máxima da tensão resistor era igual à corrente máxima vezes o resistor. A gente achou essas expressões aqui na aula passada, né? Vocês devem se lembrar. A diferença de potencial máxima no capacitor era igual à corrente máxima vezes esse XC, que era a reatância capacitiva, que a gente chamou. Porque esse XC aqui, ó, ele vai ter dimensão de resistência, né? Ele tem dimensão de ohm. Então, eu posso escrever a diferença de potencial como sendo a corrente vezes esse XC. E a mesma coisa a gente fez para o indutor, né? A gente definiu lá a indutância reatância indutiva. E também tem dimensão de ohm, né, de resistor. Então, a gente pode escrever a diferença de potencial no indutor como sendo a corrente L vezes esse XL, que é a reatância indutiva. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, né? Vou substituir os valores aqui, aí vai ficar assim. Resolvendo aí, ó, eu posso colocar a corrente em evidência, né? Porque a gente viu que, sendo um circuito em série, então a corrente é igual, não tem jeito, né? Vai ser a mesma corrente em todos os elementos. Então, o IR, que é a corrente máxima no resistor, tem que ser igual ao IC, que é a corrente máxima no capacitor, que tem que ser igual ao IL, que é a corrente máxima no indutor, né? Esses caras têm que ser iguais e eu vou chamar aqui só de I, porque não tem necessidade de botar o índice, né? Já que eles são iguais. Então, vou chamar aqui de I ao quadrado, tirei ele em evidência. E aí, eu vou achar o valor desse I máximo, né? Da amplitude máxima da corrente, né? Eu posso passar esse cara para o lado de cá dividindo e tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, aqui fica a amplitude da força eletromotriz máxima
E aqui a raiz quadrada. Resistência mais reatância indutiva menos a reatância capacitiva ao quadrado, né? Esse cara aqui tá aqui. Ok? E aí, eu vou chamar essa raiz aqui embaixo, ó, de impedância. Essa é a impedância do circuito, ok? E o que essa impedância nos diz? Essa impedância nos diz como que esse circuito se comporta. Se ele é mais indutivo, se ele é mais capacitivo, é isso que ela vai medir. Então, de acordo com a impedância, a gente vai saber qual é o comportamento geral do circuito. Agora, ela também tem dimensão de ohms, né? Tem dimensão de resistência. Que aqui, ó, é ohm quadrado, ohm quadrado, ohm quadrado. Aí, quando você tirar a raiz quadrada, vai dar a dimensão de ohm. Professora, a impedância seria a resistência total do circuito? Não é a resistência total do circuito. Enfim, você pode pensar dessa forma, né? Porque você está perguntando isso por causa dessa expressão aqui, né? Que eu coloquei igual a. Como todo mundo tem a unidade de ohm, né? Aí é a resistência de cada um, né? Imagina isso. Você pode pensar dessa forma, mas você não pode. Você só não pode pensar que é a resistência total, assim, porque você tem que levar em conta a contribuição de indutores e capacitores, entendeu? E aí, se você pensa assim como a resistência total, parece que você vai pegar só os resistores e somar. Tá. Entendeu? Não é só o resistor, tem que levar em conta o indutores e capacitores. Ok? Mais alguma dúvida? A gente vai descobrir se o circuito é mais capacitivo ou indutivo pela impedância, né? Pelo valor que ela dá. Isso, a gente vai ver isso bem agora. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Sim, aqui, ó, eu vou ter o módulo máximo da corrente, ó. Tá vendo aqui? O I maiúsculo. E agora a gente vai ver aqui, ó, a constante de fase. Ela que vai dar esse valor que a gente está querendo, para saber se o circuito é mais indutivo, mais capacitivo, mais resistivo. Só que ela depende da impedância. Então, olha só. Eu achei lá aqui, ó, a corrente máxima. Tá aqui o I maiúsculo. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou passar ele para cá, né? Esse aqui é o VL menos o VC. Passar ele para cá. Eu desenho esse triângulozinho, retângulo aqui, ó. Ok? Agora, esse ângulo aqui, ó, é a constante de fase, né? Então, eu posso escrever a tangente desse ângulo φ aqui, ó, como sendo tangente é seno sobre cosseno, né? Seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente, que é o VR aqui, ó. Ok? Então, a tangente de φ é esse cara aqui dividido pelo VR, né? Então, a constante de φ. Tangente de φ. O VL é I vezes a reatância indutiva. O VC é I vezes a reatância capacitiva. E o VR é a corrente I vezes a resistência. Então, de novo, eu vou poder colocar aqui, ó, a corrente em evidência.
e vai simplificar com essa corrente aqui de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de φ é o XL menos o XC dividido por R. Ok? Então, essa é a constante de fase que a gente chama, né? Então, ela vai te dar essa quantificação que eu estava falando para vocês. Se o circuito é mais indutivo, se o circuito é mais capacitivo, ou se o circuito é mais resistivo, né? Vai depender aqui o valor que você encontrar. Então, vamos ver como que isso funciona. Eu tenho aqui a tangente de φ igual a XL menos o XC dividido por R. Então, vamos supor que o XL é maior do que o XC. O XL é maior que XC. Então, se o XL é maior que o XC, essa tangente aqui, ó, vai dar um valor de φ positivo, porque esse número aqui vai ficar positivo, já que o XL é maior que o XC, esse cara aqui é positivo, divide por R, eu tenho um valor de φ positivo. Então, se o valor de φ é positivo, e a gente sabe, né, que esse valor de φ é esse ângulo entre a corrente máxima e a força eletromotriz máxima, então eu sei que na representação gráfica, eu vou ter uma coisa desse jeito aqui, ó. Então, eu tenho aqui o vermelhinho, é a força eletromotriz, como que a força eletromotriz da fonte varia. E aqui o verdinho é como que a corrente varia no circuito. Então, eu tenho essa representação dessa maneira. E dessa maneira aqui, a gente sabe que essa forma, né, com a força eletromotriz aqui um pouco à frente da corrente, né, a força eletromotriz adiantada em relação à corrente, eu tenho um circuito capacitivo. Ele é mais indutivo do que capacitivo, né? Agora, se o XL é menor do que o XC, eu vou ter um ângulo de fase φ aqui, ó, menor do que zero. Se ele é menor do que zero, então a corrente está na frente. A corrente anda na frente da diferença de potencial da bateria, né? Da força eletromotriz fornecida pela bateria. Então, a representação gráfica vai ficar desse jeito aqui, ó. E esse circuito é mais capacitivo do que indutivo, porque a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz da bateria. Okay? Então, você vai saber quantificar o que está predominando no seu circuito através dessa constante de fase. Agora, se o XL é igual ao XC, então o φ é zero, né? Porque aqui vai dar zero, então a tangente de zero é zero, né? Se a tangente de φ é zero, então eu tenho a força eletromotriz da bateria em fase com a corrente total do circuito. E se está em fase, esse circuito vai ser mais resistivo do que indutivo ou capacitivo. Ok? Então, quando tiver em fase, a tangente de φ vai ser zero. E eu tenho XL igual ao XC, quem predomina é a resistência. Barulheiro. Então, como a gente viu lá na... Diga. Professor, o indutor, ele tipo atrasa um pouco a corrente, né? Isso. Aqui, ó. Vou botar lá de novo para você ver.
Ó, quando eu tenho um circuito mais indutivo que capacitivo, então eu tenho a força eletromotriz adiantada em relação à corrente. Ele atrasa a corrente. Quando eu tenho mais capacitivo, a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz. Era isso? Era o quê? Isso. Aí, quando você está olhando por o total, né, a corrente total e a força eletromotriz total, então você consegue saber a predominância, né? Se você tem esse φ aqui maior do que zero, quer dizer, se a força eletromotriz está na frente, então ele é mais indutivo. Se esse φ é menor do que zero, então a corrente está na frente, né? A força eletromotriz está atrás, porque o φ é negativo. Então ele é mais capacitivo do que indutivo. Se for igual, é resistivo, né? Porque num circuito que só tem resistência, a força eletromotriz e a corrente, elas andam em fase. Aí a professora falou assim, só é resistível, né? Então, no caso, não teria as duas reatâncias, ou seria esse caso das reatâncias serem iguais? Não, nesse caso delas serem iguais, então o que predomina no circuito é a característica resistiva dele. Não é que não tem indutor e capacitor, tem sim. Só que como o XL é igual ao XC, é como se esse cara tenta adiantar, o outro tenta atrasar. Então, um tenta adiantar, o outro tenta atrasar. Como os dois são iguais, uma coisa compensa a outra. E aí, o que vai predominar? Vai predominar a resistência. Ah, sim, entendi. Certo? Então, o comportamento geral é como se fosse um sistema, um circuito resistivo. Agora que eu tenho o XC, a gente definiu na aula passada como ômega' vezes a capacitância. E o XL a gente definiu como ômega' vezes a indutância, né? Então, se eu substituir lá, ó, aqui, porque o XL é igual ao XC, né? Então, eu vou substituir aqui e aqui. Então, vai ficar ômega' igual a 1 sobre ômega' C. E aí, o que acontece é que essa frequência ômega' é igual a 1 sobre a raiz de LC. Vocês lembram o que era essa raiz de 1 sobre LC? Alguém lembra? Da primeira aula, da aula passada. Ninguém lembra? Essa raiz de 1, ômega igual a 1 sobre a raiz de LC, era a frequência natural do circuito. Lembram disso? Então, se a frequência da fonte, que a gente chamou de ômega', é igual à frequência natural do sistema, que é 1 sobre a raiz de LC, então a gente tem uma situação de ressonância. Lembram lá da física 2? Quando você tem um circuito não, lá da física 2, quando você tem um sistema oscilatório e você força esse sistema, você aplica uma força nele. Se essa força aplicada tem a mesma frequência da frequência de oscilação do sistema, você entra na situação de ressonância. O que é a ressonância? É um aumento exagerado da amplitude. Então, quando você tem aqui a frequência da força eletromotriz, que é o ômega', frequência de oscilação da fonte da força eletromotriz, igual à frequência ômega natural do sistema, você tem ressonância. Então, você vai ter um aumento dessa amplitude.
ok? Você está numa situação de ressonância. Então, o que é que vai acontecer lá, ó? Vai acontecer esse pico aqui, ó, na amplitude de corrente, ó. Aqui eu tenho o XC maior do que o XL. Aqui do lado de cá eu tenho o XL maior do que o XC. Exatamente aqui no meio, ó, eu tenho o XL igual ao XC. Então, nessa situação, ó, a corrente vai sempre ter um pico maior, ó. Aqui eu estou mudando a resistência do circuito de 100 para 30 para 10. Então, ó, veja que todas as vezes que o XL for igual ao XC, eu vou ter a situação de ressonância nesse circuito, ok? E ressonância é o aumento da amplitude de corrente. Tudo bem? São oscilações forçadas. Diga. Tudo bem. Aí, professora, Diga. a senhora, pelo gráfico, né? Aí onde a senhora foi tá diminuindo a resistência, né? O resistor, né? De uma curva para outra, sim. De uma curva para outra, sim. Mas você vê que, mesmo com a resistência grande, aqui, ó, de 100 ohms, existe uma amplitude de corrente maior aqui nessa linha central, que é quando o XL é igual ao XC. Ó. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tá? Então, sempre tem esse aumento na amplitude de corrente quando o XL é igual ao XC. Porque XL igual ao XC implica que a frequência da fonte é igual à frequência natural do sistema. Opa, desculpa. Pulou. Então, eu tenho a frequência da fonte igual à frequência do circuito. Isso aqui que promove a ressonância, que vai ser esse aumento da amplitude de corrente. Ok? Ok. Professora, aí assim, tem a ver, é porque, tipo assim, com a resistência ela tá no 100, né? Ela tá mais achatada, né? Sim. Aí, sei lá, se aumentar infinitamente essa resistência, isso aí fica tipo uma linha reta. Pois é, nunca vai ficar uma linha reta. Por mais que você aumente a resistência, isso nunca vai ficar uma linha reta. Por quê? Porque quando eu tenho a frequência da fonte igual à frequência natural do circuito, vai ter um aumento na amplitude. Nunca vai ser uma linha reta. Ah, entendi. Essa que é a questão. Vitor, eu não entendi a sua pergunta no chat, igual quando a gente entra em ressonância com alguma estrutura. Como assim alguma estrutura? Eu não entendi. Eu queria dizer daquela situação em que a gente vê na Física 2. A ponte? A ponte, Sim, exatamente. É a mesma coisa. Se o seu circuito entrar em ressonância, vamos supor que é uma coisa que você não quer, essa ressonância. Por quê? Porque se eu tiver essa igualdade, eu tenho um aumento gigante da amplitude de corrente e meu equipamento pode queimar. Okay? Então, é uma coisa que você tem que evitar. Aí você já vai ter que mudar aqui, ó. Você vê que 5% aqui, ó, que você mudar... Teria que mudar na resistência, né? Na resistência, não. No XL, no X... tudo bem, você pode mudar na resistência, mas você sabe que essa coisa vai só achatar, né? Você pode defender o circuito com um resistor. Mas se você puder, né, depende lá do seu circuito, se você puder mudar aqui 5% ó, do valor entre o XL e o XC, veja que a ressonância já
fica bem pequeno também, ó. Vamos pensar nessa linha verde aqui, ó. O XL igual ao XC, a corrente foi lá para cima. Se você aumentar o XC em 5%, olha para onde que vem a corrente. Vem para cá. Né? Aqui o XC maior do que o XL, ó, a razão entre eles é 0,95. Né? Eu mudei só um pouquinho aqui, aumentei o XC só um pouquinho, a corrente já veio para cá. A mesma coisa acontece se eu aumentar o XL em relação ao XC. Aumentei 5 aqui, ó, por cento, 0. E aí, ó, a corrente já caiu daqui para cá. Então, nesse intervalo aqui, ó, de 0,95 até 1,05, se eu mexer no valor do XL e do XC, eu tenho eu saio dessa situação de ressonância. Você pode usar o resistor para baixar o pico. Pode fazer isso também. Depende do que vai ser mais interessante no seu caso. Tudo bem? Só que no caso de você usar o resistor, você não vai sair da ressonância, né? Você vai continuar na ressonância e só vai diminuir o pico. Você sair da ressonância, aí você fica livre, né, do problema. Então tá, vamos pensar agora então em potência. Como que eu vou calcular a potência no circuito que eu tenho uma fonte de corrente alternada? Então, olha só, tudo isso aqui a gente já achou, né, na aula passada e hoje, né? A força eletromotriz num circuito de corrente alternada varia com valor máximo seno de ômega' T. Isso gera uma corrente que também varia no tempo, né? Com seno de ômega' T menos uma constante φ aqui, né? Uma fase. Essa fase a gente já viu que depende, né, das características do circuito, característica predominante no circuito, né? Tangente desse φ aqui é o XL menos o XC dividido por R. A gente viu também que lá no início, né, desse capítulo, a gente viu que essa força eletromotriz máxima dependia lá dos fatores, né, de número de espiras, a área da espira e o campo magnético e o ômega'. Isso aqui a gente viu quando a gente viu como que funciona isso, ó. Lembra dessa figura aqui, ó? A gente calculou o fluxo atravessando a espira, né? E colocou aqui para calcular a força eletromotriz que aparecia na espira enquanto ela girava aqui nesse campo magnético, né? Então, a gente achou que a força eletromotriz varia com seno de ômega' T, onde esse ômega' aqui, ó, é a rotação aqui dessa espira, né? É a rotação do gerador. E a amplitude máxima, a gente chamou de número de espira, área da espira, campo magnético, que é de cima aqui, e esse ômega', que era a rotação lá do gerador, né? Daí que saiu esse valor. E aqui a gente viu que a gente pode escrever a corrente máxima como sendo a força eletromotriz máxima dividido pela
impedância, que é o Z, que é a raiz quadrada de R ao quadrado, mais XL menos XC ao quadrado, né? Então, esse aí foi o resultado que a gente achou até agora. Agora, eu quero calcular a potência. Potência é a diferença de potencial vezes a corrente, né? A gente viu isso lá na física 3, né? A gente viu isso aí. Então, vou substituir aqui, ó. A diferença de potencial é a diferença de potencial fornecida pela fonte, né? Então, é a força eletromotriz da fonte, que é a força eletromotriz máxima seno de ômega' Então, tá aqui. No lugar de V, eu botei aqui a força eletromotriz da fonte. E no lugar de I, eu vou pôr o I máximo seno de ômega' menos φ. Tá aqui. Agora, eu vou fazer essa conta aí. E para fazer essa conta aí, eu vou usar que o seno de alfa menos beta é igual ao seno de alfa cosseno de beta menos cosseno de alfa seno de beta. É uma propriedade dessas funções seno e cosseno. Vocês vão precisar dessas coisas para fazer essas continhas, mas qualquer livro de cálculo que você pegar, normalmente na contracapa ou no fim, no apêndice, tem todas essas relações de como que faz essas continhas com essas funções seno e cosseno. Então, vou substituir aqui, ó. Então, esse cara aqui ficou igual estava lá, máximo seno de ômega'. Esse I eu passei por lá de cá. E esse seno de ômega' menos φ, eu vou aplicar aqui, ó. Então, o meu alfa é o ômega'. Então, ficou aqui seno de alfa e aqui menos cosseno de alfa. Então, tá aqui, ó. Seno de ômega' menos seno... E aqui ficou alfa. Não, tá certo. O cosseno tá aqui, ó. Cosseno de ômega'. Ok? Então, o cosseno de ômega' tá aqui. Aí, depois ficou o φ é o beta, né? Que o menos também já tá aqui. Então, o φ é o beta. Então, fica aqui cosseno de φ e lá o seno, né? Fica trocado. Então, tá. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Então, ficou seno de ômega' seno de ômega' seno ao quadrado de ômega' vezes o cosseno de φ. E aqui ficou seno de ômega' cosseno de ômega' para lá, e o seno de φ aqui no meio. Bom, esse é o valor da potência em função do tempo, né? Ele varia desse jeito aí. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma média temporal. Eu quero saber uma média no tempo. Eu quero saber um valor médio, né? Já que essa coisa muda o tempo todo, eu quero saber um valor médio. Agora, quando você faz a média de um seno no tempo, ó, o seno varia dessa forma aqui, né? Eu tenho o seno de 0 igual a 0, aí seno de 90 igual a 1, depois o seno de 45 igual a 1, depois de 90 vai a 0 de novo, enfim. Depois ele fica negativo aqui, menos 1, né? Menos 1. Então, se eu fizer uma média no tempo, né? O que seria a média? Seria o valor máximo mais o valor mínimo dividido por 2. Quanto que dá a média do seno no tempo? Dá 0, né? Dá 0. Mais 1 menos 1, divide por 2, dá 0. Então, se eu pegar essa média temporal, o seno vai dar 0. O cosseno também dá 0, porque o cosseno também varia de menos 1 a mais 1. Então, também dá 0. Então, isso aqui, a média desse termo aqui no tempo, ó, vai dar 0. E do lado de cá? Do lado de cá eu tenho um cosseno ao quadrado. E como que funciona o seno ao quadrado?
um seno ao quadrado, né? Desculpa. Como que funciona o seno ao quadrado? O seno ao quadrado vai ser... Quando eu tenho zero aqui, eu tenho zero aqui também, né? Zero ao quadrado dá zero. Quando eu tenho 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1. Então, continua 1. Agora, quando eu tenho aqui zero ao quadrado, volta para o zero ao quadrado, não é zero, tá aqui. Só que quando eu tenho menos 1 aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai lá para cima. Aí, 0 de novo, 1 de novo, menos 1 vai para 1 e assim por diante. Então, eu não tenho mais uma parte negativa na função seno ao quadrado. Então, o valor mínimo passa a ser 0. Se o valor mínimo é 0, então eu vou fazer valor máximo mais valor mínimo dá 1. Dividido por 2 dá meio. Então, essa função não é mais 0. Diga, alguém quer falar alguma coisa? Nossa. Não? Tudo bem, então? Esse lado aqui, ó, vai dar 0, e esse lado aqui vai dar meio. Meio desse cara aqui. Esse cara aqui não depende do tempo, então ele continua sendo cosseno de φ. Então, vai ficar assim, ó. Potência média é a corrente máxima, força eletromotriz máxima, cosseno de φ, que não depende do tempo, saiu dessa média aqui, fica cosseno de φ mesmo. E esse cara aqui, seno ao quadrado, dá meio, tá aqui. E esse cara que deu 0, porque média no tempo de seno ou de cosseno dá 0. Tudo bem? Então, essa aqui é a média no tempo dessa... Da potência, né? Média temporal da potência. Então, vou deixar essa coisa aqui, né? Um pouquinho. E vamos, então, pensar aqui, ó, nesse fator de potência. O fator de potência é esse cosseno aqui, ó, né? Porque a potência vai depender dessa fase, né? Que depende aqui, ó, do XL e do XC e do R. Então, o cosseno, voltando aqui nessa representação, ó, o φ é esse cara aqui, né? É o mesmo ângulo que tem aqui, é o φ. Então, esse cara aqui, ó, o cosseno vai ser o quê? Vai ser o VR, né? Que tá aqui colado com o ângulo, VR dividido pela força eletromotriz máxima. Então, tá aqui. Cosseno de φ é igual a VR dividido pela força eletromotriz máxima. O VR é a corrente I máxima vezes a resistência no circuito. E a força eletromotriz máxima eu vou passar o Z para lá, ó, é I vezes a impedância do circuito. Então, eu posso simplificar aqui, ó, corrente com corrente. E então, eu tenho que esse fator de potência é o R dividido por Z. Okay? Então, a potência vai depender aqui da razão entre a resistência e a impedância do circuito. Ok? Então, dependendo disso aqui, eu posso substituir aqui, né? E aí eu acho a potência média. Ok? Agora, essa coisa aqui de RMS é muito chato mesmo. Também acho muito chato. Por que a gente faz isso? Porque esse valor RMS é o valor que você mede. Então, tudo que você calcular, teoricamente, ok. Só que na hora que você for medir, você não vai medir esse valor aqui. Você vai medir você não vai medir esses valores aqui, ó. Você vai medir esses valores aqui. Então, por isso que a gente faz essa coisa de RMS, né? Como que ele funciona? Na verdade, é pegar o valor calculado e dividir por raiz de 2.
Isso te dá o valor RMS, que é tipo uma média, né? E aí, como que eu vou escrever a potência média em função desse valor RMS? Aqui eu tenho 2, então eu posso escrever esse 2 como sendo raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, mudei nada. Só que aí eu vou pegar aqui, ó, esse I dividido por raiz de 2 e vou chamar de IRMS. E esse E máximo dividido por raiz de 2 e vou chamar de E máximo RMS. Então, esse valor RMS é o valor que aparece realmente lá nos seus instrumentos de medida. Então, para fazer essa medição, a gente precisa levar em conta esse valor de raiz de 2. Então, só lembrando, ó, esse cara aqui é o valor calculado. Você calcula, você vai achar isso aqui. Esse cara aqui é o valor medido, quando você vai pôr o equipamento lá, de fato, no seu circuito, um amperímetro, voltímetro, enfim, você vai medir o valor RMS. Então, no caso da corrente, I dividido por raiz de 2. E a força eletromotriz é Y máximo dividido por raiz de 2. Esse cara é o calculado, esse cara é o valor medido. Ok? Bem, aqui tem... exatamente. Os valores medidos pelos multímetros, né? O amperímetro ou o voltímetro. Agora, aqui tem um probleminha também para vocês calcularem, né? Para vocês tentarem resolver. E depois, se tiver dúvida, a gente pode discutir, ok? Aí vocês perguntam e a gente discute. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos ver a última parte desse capítulo, que é os transformadores, né? Como que funcionam os transformadores. Esse bicho aqui, ó, preso no... Não entendi. Você pode repetir? Esse bicho aí que fica preso no poste, né? É o transformador. Para que ele serve? Né? Ele serve para transformar a alta tensão que chega da hidrelétrica numa baixa tensão que a gente pode usar em casa sem muito perigo, né? Então, vamos pensar num transformador ideal. Um transformador ideal, eu tenho uma potência média, IRMS e o epsilon RMS, cosseno de φ, né? Que a gente acabou de ver. O cosseno de φ é R dividido por Z. E Z é o R, é a raiz de R ao quadrado mais XL menos XC, tudo isso ao quadrado, né? Que a gente acabou de ver essas definições aí. Então, vamos pensar que esse transformador está ligado num circuito que é basicamente resistência, né? Porque eu só tenho os cabos de transmissão. Tenho o cabo de transmissão vindo da hidrelétrica e eu tenho o cabo de transmissão que vai transmitir para a casa da pessoa. Então, vou pensar só nesses cabos, né? Não importa o que tem na casa da pessoa. Vamos pensar só de um cabo para o outro. Vou pensar que é um circuito que só tem resistência. Se o circuito só tem resistência, então aqui fica zero, e aí eu tenho raiz quadrada de R ao quadrado, então a impedância é igual à resistência no circuito, né? Igual a resistência no circuito. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho que o cosseno é 1, né? Vai ficar R dividido por E, cosseno de φ é 1. Se o cosseno de φ é 1, então a fase é zero, né? A corrente está em fase com a tensão. Que a gente já sabia, né? Quando a gente viu lá no início, quando você só tem resistência, a corrente e a força eletromotriz andam em fase. Então, esse φ é zero. Beleza.
Então, se o φ é 0 e o cosseno é 1, a potência média só depende da corrente IRMS e da força eletromotriz RMS, né? Então, essa é a potência média quando você tem uma carga puramente resistiva no circuito, né? Não tem mais a dependência do cosseno. Ok? Agora, sabendo disso, vamos fazer uma pausa aqui só para a gente fazer uma observação. Por que vocês acham que a energia elétrica é transmitida em alta voltagem e baixa tensão, e não o contrário? Porque se a potência dissipada é corrente vezes força eletromotriz, eu poderia... Eu transmito isso com a força eletromotriz alta e corrente baixa, mas por que não pode ser o contrário? Esse grande e esse pequeno? Qual que é a diferença? Por que a gente faz assim e não o contrário? Alguém sabe? Alguém quer chutar aí uma opinião? Diz aí. Questão financeira? Como assim questão financeira? A bitola do cabo teria que ser muito grande se fosse o contrário? Por quê? Uma corrente maior requer uma bitola maior. Tá. Mas por que a corrente exige uma bitola maior? Você sabe? Me explicar. Porque tem uma tensão maior, professora? Não, a tensão vai ser baixa, né? A gente quer fazer o contrário. A energia sim. transmitida. Um minuto. Se a corrente for muito alta, o fio derrete, né? Esquenta muito. Pois é, por que esquenta muito? É porque tem mais fluxo de corrente, né? Fluxo de elétrons passando por um material. Mas a potência média devia ser igual, né? Porque depende só desses dois. Mas só que não é, né? Por que não é? Olha aqui. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma força eletromotriz de 735 kV, né? Saiu da usina 735 kV. E aí, a corrente vai ser de 500 amperes para transportar essa energia. Aí eu calculo aqui, ó, a potência média, né? Calculando aqui esse vezes esse, vai dar 568 megawatts. Ok? Essa é a potência média aqui. Agora, se a resistência total nos cabos, né? Vamos chutar aqui que é 220 ohms. A potência dissipada vai ser I ao quadrado R, que é igual a 55 megawatts. Então, eu tenho a potência dissipada em 15%. Então, eu forneço isso aqui, 368 megawatts. Forneci, a usina forneceu. Desses 368 megawatts, 55 megawatts vai ser dissipado aquecendo os cabos. Se eu transmito essa potência, né, de forma que a força eletromotriz é 735 kV e a corrente é 500 amperes. Agora, se a gente fizer a corrente dobrar, então eu vou dar uma corrente de 1000 amperes, ok? Em vez de transmitir isso dessa maneira, eu vou fazer a corrente de 1000 amperes e a tensão vai cair pela metade, né? Eu continuo transmitindo uma potência média de 368 megawatts. Se eu boto aqui 1000 e divido aqui por 2, continua a mesma coisa, né?
A outra forma de encontrar a potência é tensão quadrada sobre R. Oi? A outra forma de encontrar a potência é tensão quadrada sobre R, né? Sim. Ah, tá. Também pode. Por isso, né? Aqui. É. Tá. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu dobrei a corrente aqui, ficou 1.000 amperes. 1.000 ao quadrado. Aí, esse cara aqui, ó. Cadê? Aí, a resistência é 220. Então, a potência dissipada agora vai para 220 megawatts, que é 60% da potência média. Então, é por isso que o cabo esquenta muito quando você põe uma corrente muito grande, né? Ele esquenta muito porque vai dissipar uma potência maior se a corrente for grande e a tensão for baixa. Então, é por isso que a gente transmite em alta tensão e baixa corrente. O Vitor Hugo estava certo, né? Tudo bem, é uma questão financeira, a bitola é maior, mas por que tem que ser maior? Por causa dessa dissipação, ok? Se a corrente é grande, a dissipação é maior. A potência dissipada pela resistência do cabo é maior do que se a corrente for mais baixa. Então, é uma questão financeira de duas maneiras, né? A questão do cabo ter que ser mais grosso, vai gastar mais material e tudo, e a potência que chega, né? Quer dizer, eu tenho uma diminuição muito grande. Então, são duas questões importantes aí. Ó, Vitor, é o seguinte, isso aqui, ó, essa potência média aqui, cadê o sumiu? Aqui. A potência média aqui, ó, que eu calculei, o IRMS é a corrente transmitida e o ERMS é a força eletromotriz fornecida. Então, essa potência média aqui, ó, é a potência fornecida pela hidrelétrica aqui no nosso exemplo. Essa potência média, potência fornecida pela hidrelétrica. A potência dissipada no resistor é essa daqui, ó, I ao quadrado R. Essa que é a potência dissipada no resistor. A gente viu lá em física 3 que a potência também pode ser calculada por I ao quadrado vezes R, lembra? Então, essa aqui é a potência dissipada no resistor. Respondi sua pergunta? Ok. Mais alguma dúvida? Bem, então vamos voltar lá para a nossa questão principal, que é como que funciona o transformador. Então, vamos pensar num transformador ideal, não tem resistência, não tem dissipação, não tem perda, não tem nada. Então, aqui, eu tenho uma fonte de corrente alternada. Né? Só funciona se a corrente for alternada. Corrente contínua, o transformador não vai funcionar, não. Então, eu tenho aqui, ó, a fonte de corrente alternada. E eu vou ter aqui a diferença de potencial que eu vou medir aqui, nos terminais desse indutor. Esse indutor, ele está enroladinho aqui num núcleo de ferro, que é esse azulzinho aqui. Esse pedacinho daqui, ó, que está ligado com a fonte, a gente chama de primário. Então, esse pedacinho daqui, que está ligado na fonte, é o primário. O pedaço de lá é o secundário. Então, eu tenho um indutor no secundário
e eu vou medir esse VS aqui, ó, é a diferença de potencial nesse indutor. E para lá eu tenho um circuito, né? Enfim, a gente vai pensar num circuito resistivo apenas, porque a gente está pensando só na hidrelétrica do lado de cá e nos cabos de tensão do lado de lá, né? A gente não está pensando o que tem lá ligado na casa de cada um. Então, a gente vai pensar só na resistência do cabo, ok? Então, eu vou deixar essa chave do lado de cá aberta. Então, eu não estou transmitindo ainda corrente para o lado de cá. A chave está aberta. Vou pensar só do lado de cá primeiro, depois a gente fecha essa chave aqui. Então, aqui eu liguei a fonte, né? Ela está aqui promovendo uma diferença de potencial entre os terminais desse indutor aqui, que eu estou chamando de V primário. E essa diferença de potencial vai ser igual à diferença de potencial do gerador, né? O gerador está forçando essa diferença de potencial. A diferença de potencial aqui, VP, que é no primário, vai ser igual à diferença de potencial no gerador. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, como eu tenho uma diferença de potencial aqui, vai aparecer uma corrente, né? Eu vou chamar essa corrente de magnetização. E aí, MAG. Porque depois vai aparecer outra corrente aí, e aí a gente vai chamar ela de corrente do primário. É que essa primeira aqui é uma corrente bem baixinha, né? Que aparece aqui no circuito, porque eu liguei a fonte aqui nesse indutor. É uma corrente puramente indutiva, né? Só aparece porque eu tenho um indutor aqui, então eu tenho essa corrente. Bom, se eu tenho essa corrente aqui, ela vai gerar um campo magnético aqui. Se eu tenho um campo magnético aqui, vai aparecer um fluxo de campo magnético aqui nesse núcleo, né? Núcleo de ferro, vai aparecer uma corrente, um campo magnético. Antes disso, ó. Antes disso. Essa corrente ela vai ter um ângulo de 90, né? O ângulo de fase é de 90. Por que é de 90? Porque eu tenho um circuito puramente indutivo, né? A gente viu lá que na aula passada, né? A gente viu que a corrente no indutor, ela tem essa fase de 90, lembram, né? Então, eu vou ter aqui 90 de fase, eu só estou considerando que esse circuito é desse lado de cá, né, eu só tenho um indutor. Do lado de lá que eu tenho um resistor. Do lado de cá eu só tenho um indutor. Então, 90, cosseno de 90 é zero. Então, se o cosseno de 90 é zero, a potência média vai ser zero. Então, eu não tenho transferência de energia do gerador para cá, para o núcleo, para o transformador como um todo. Eu não tenho transferência de energia. Essa corrente de magnetização não permite a energia fluir daqui para lá. Por isso que ela é pequena, né? Ela não vai conseguir carregar essa energia, não. Ok? Por quê? Porque a fase dela é de 90. A potência não pode ser transmitida com uma corrente perpendicular, né? Uma corrente com fase de 90. Não vai. Ok? Cosseno de 90 é zero. Só que, então, essa corrente, ela varia no tempo, né? Ela depende do seno de ômega linha T. Então, enquanto ela varia no tempo, como eu estava falando para vocês, ela vai gerar um campo magnético, né? Toda corrente variável gera um fluxo de campo magnético. Agora, se eu tenho um fluxo de campo magnético aqui, ó, quando eu passo esse campo magnético através desse indutor, sendo esse campo magnético variável, porque ele foi gerado por uma corrente variável. Eu tenho um fluxo de campo magnético variável aqui nesse indutor, então ele vai gerar uma força eletromotriz induzida, né?
Lembra que a força eletromotriz induzida, ela depende do número de espiras do indutor e depende do fluxo de campo magnético que atravessa o indutor, né? A gente já viu isso lá na Física 3. Então, se eu fechar o circuito, tá aqui, ó, né? A força eletromotriz que aparece aqui no secundário vai ser igual ao número de espiras que eu tenho aqui nesse indutor, vezes a variação do fluxo magnético aqui, ó, dentro dessa parte aqui do núcleo, né? Que é dφ/dt, que é o mesmo em qualquer ponto do núcleo, né? Mas, enfim, eu tenho essa taxa de variação aqui. Mas a força eletromotriz, né, vai ser igual a essa diferença de potencial aqui que eu meço entre esses terminais aqui, que é do secundário, que eu estou medindo essa diferença de potencial entre os terminais do indutor. Então, o meu VS vai ser igual à força eletromotriz induzida nesse indutor por causa do fluxo magnético, fluxo de campo magnético, gerado pelo lado aqui do primário, né? O primário gerou um fluxo de campo magnético, esse fluxo de campo magnético gera uma força eletromotriz induzida, então eu tenho aqui uma diferença de potencial, ok? Agora, o lado de cá vai ficar, então, positivo. Porque ele é contra, né? Se eu tenho esse aqui diminuindo, ele vai aumentar. O indutor é do contra. O indutor é do contra. Se esse cara aqui diminui, então ele tenta aumentar. É assim? Então o sinal de menos vai sumir aí, porque ele é do contra. Tudo bem? Agora, ó, eu achei aqui a diferença de potencial que aparece aqui, ó, nos terminais do secundário, que é o número de espira que eu tenho aqui nesse indutor, vezes a taxa de variação do campo magnético aqui, que atravessa esse indutor. Ok? Agora, o fluxo de campo magnético é o mesmo dos dois lados, né? Se eu tenho, esse cara gerou aqui, e aí o campo magnético está rodando aqui dentro, o fluxo que atravessa esse indutor é igual ao fluxo que atravessa esse. Tem que ser o mesmo. Só que lá pelo lado do primário, ó, eu posso calcular essa diferença de potencial como sendo esse número de espiras que eu tenho do lado de cá, vezes o mesmo dφ/dt, né? Porque a taxa tem que ser igual. Então, eu vou calcular aqui, ó, o dφ/dt como sendo, passar esse cara aqui para lá dividindo, ó. Então, vai ser a diferença de potencial no primário vezes o número de espiras que eu tenho no primário. Aí, se eu substituir isso aqui, eu acho uma relação entre a diferença de potencial do primário e do secundário em função do número de espiras que eu tenho de cada lado. Então, eu consigo tanto aumentar a diferença de potencial daqui para cá, quanto eu consigo diminuir. Depende de como que eu coloco aqui esses indutores, né? Se eu colocar aqui, ó, o número de espiras no secundário maior do que o número de espiras do primário, o que vai acontecer? Vamos botar aqui 1.000 e aqui 500. Então, eu dobrei o número de espiras. Esse cara aqui vai ficar, essa razão aqui vai ser 2. E a diferença de potencial que aparece no secundário é 2 vezes a diferença de potencial que aparece no primário.
Agora, se eu faço o contrário, se eu coloco aqui no secundário um indutor com um número bem pequeno de espiras, vamos supor, vou ter 500 aqui e 1000 aqui, então essa razão vai para meio. E aí no secundário vai aparecer uma diferença potencial que é a metade da diferença potencial que eu forneci lá no primário. Então, eu coloco um transformador na saída da hidrelétrica, né? Um transformador que nem esse aqui da figura, com o número de espiras aqui menor do que o número de espiras que tem lá. E aí eu faço essa diferença de potencial aumentar, diminuindo a corrente, né? Como a gente viu, para ser uma potência transmitida mais alta, né? E não ter o problema do aquecimento no cabo, ou pelo menos diminuir o problema, né? Ele vai continuar existindo, mas vai ser vai ser menor. E aí eu transmito essa energia dessa forma, né? Com alta potência e baixa corrente, alta voltagem e baixa corrente. E aí, quando chega no poste lá da sua casa, eu tenho um outro desse aqui, ó, só que agora o contrário. O que vem da rua tem uma maior quantidade de espiras e o que vai para a sua casa tem uma menor quantidade de espiras. Aí eu diminuo essa diferença potencial de novo. Okay? Então, é fácil aumentar e diminuir a diferença de potencial usando o transformador, né? Então, quando eu fechar a chave aqui, ó, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não, professora. Tudo bem. Agora não. Então tá. Então agora a gente vai fechar essa chave aqui, ó. A gente vai fechar essa chave aqui e vai ver o que aparece, que vai aparecer a corrente, né? Quando fechei a chave, vai aparecer a corrente do lado de cá. Essa corrente do lado de cá vai bagunçar tudo do lado de lá. Quer ver? Ó, fechei a chave. Na hora que eu fechei a chave, aparece a corrente no secundário, que eu estou chamando de S, né? Apareceu uma corrente. Aí essa corrente varia com o seno de ômega linha T menos uma fase, né? Eu tenho uma fase em relação à fonte, ok? Agora, o que vai acontecer aqui? Vou deixar essa coisa aqui no cantinho que a gente vai precisar dela. Mas vamos pensar aqui na corrente do secundário primeiro. Então, ela varia, né? Porque essa diferença de potencial aqui varia com o seno de ômega linha T, né? Então, a corrente também varia e tem uma fase. Só que essa corrente S, né, e no secundário, ela também gera um campo magnético, né? Corrente variável gera campo magnético. Então, essa corrente no secundário aqui, que apareceu aqui, vai gerar um campo magnético. Em todo o fio, né? Mas aqui no indutor. E aí que ela vai gerar uma força eletromotriz oposta à força eletromotriz gerada por esse fluxo magnético, né? Vocês lembram que a força, o indutor é do contra. Então, se esse fluxo aqui começou a aumentar, essa corrente que apareceu aqui vai gerar uma força eletromotriz no sentido oposto, né? Tentando diminuir. Ele quer sempre que as coisas fiquem constantes, não altere. Então, se esse fluxo aumenta, a força eletromotriz aumenta, a corrente vai gerar uma força eletromotriz no sentido contrário, para diminuir o aumento. Se ele diminui, se esse campo aqui diminui, se o fluxo desse campo aqui diminui, essa corrente vai gerar uma força eletromotriz no sentido de aumentar, né? Ele é sempre do contra. Então tá.
Aí o fluxo isso que eu falei, né? O fluxo de campo magnético criado pela corrente S gera essa força eletromotriz que é oposta, né? A do gerador. Quando um está aumentando, o outro quer diminuir. Só que, se a gente pensar lá na lei das malhas, né? Aplicar aquela regra de Kirchhoff aqui, eu vou ter que a diferença de potencial do primário aqui, ó, do lado de cá, é igual à diferença de potencial do gerador, né? Aqui do lado do primário. E aí, eu tenho que... Se essa coisa que tem que ser igual a essa, e eu tenho agora um fluxo de campo magnético oposto aqui, ó, né? Lembrando lá, eu fechei a chave. Quando eu fechei a chave, apareceu essa corrente aqui no secundário. Essa corrente. Corrente variável gera campo magnético. Campo magnético variável gera força eletromotriz. Então, eu gerei um campo magnético aqui, contrário ao que já existia. Esse campo magnético gerou um fluxo de campo magnético aqui, ó. Né? Porque eu estou no núcleo de ferro, eu gerei um campo magnético aqui, ele vai passar para lá de cá. Então, quando eu gerei esse fluxo de campo magnético aqui, eu estou mudando aqui, ó, porque eu estou gerando aqui uma força eletromotriz nessa espira. E essa força eletromotriz da espira é diferente dessa força eletromotriz do gerador, só que isso aqui não pode ser diferente. A diferença de potencial entre os terminais do indutor no primário tem que ser igual à força eletromotriz no gerador. Para essa igualdade ser mantida, essa força eletromotriz que apareceu aqui, por causa que eu fechei a chave, vai gerar uma outra corrente no primário. Ok? Então, essa corrente que aparece aqui no primário, ela é consequência de eu ter fechado essa chave aqui, ó. Na hora que eu fechei a chave, apareceu corrente gerou campo, campo gerou fluxo magnético gerou força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai gerar uma outra corrente, de modo que isso aqui, ó, continua igual. Tem que ficar igual, não pode mudar. Tudo bem? Deu para entender isso aí? A senhora está apontando a parte do circuito com a ponta do mouse, né? Oi? Porque não aparece pra gente, né? O mouse, né? É verdade, eu sempre esqueço que o mouse não aparece aqui. Aí eu fiquei meio confuso na parte do campo eletromotriz, da força eletromotriz criada pelo secundário, né? Que interfere no primário, né? Isso. Aí eu fiquei meio confuso, né? Onde é que ele aparecia ele ali no desenho, né? Essa força, ficou meio difícil de ver, só. Tá, deixa eu explicar de novo, então. Ó, é o seguinte, a gente está aqui no secundário, ok? Vou falar secundário e primário, que aí dá certo, né? Que vocês não estão enxergando o mouse. Fechei a chave aqui no secundário. Fechei a chave. Aí apareceu uma corrente, que é essa corrente S. Essa corrente S, ela é variável. Por quê? Porque esse VS aqui, ele é variável. Certo? Então, eu gerei uma corrente variável. Corrente variável gera campo magnético, né? Lá da física 3. Corrente variável gera campo magnético. Variável. A variação do campo magnético aqui dentro gera uma força eletromotriz. Então, eu já tinha esse fluxo magnético aqui dentro do núcleo. Só que quando eu fechei a corrente do secundário,
vai aparecer um outro campo magnético por causa dessa corrente UIS. Então, os dois campos magnéticos, o gerado pelo primário e o gerado pelo secundário, vão brigar aqui dentro do núcleo de ferro. E essa briga chega do lado de cá do primário. E aí, o que ele faz? Ele quer fazer essa diferença de potencial entre os terminais do indutor ser diferente da força eletromotriz do gerador. Só que não pode. Pela lei das malhas, eu tenho que ser igual, porque eu só tenho fonte e indutor. Não pode ser diferente. Tem que ser igual. O indutor está ligado diretamente na fonte e não tem como ser diferente isso aqui. Tem que ser igual. O VP tem que ser igual à força eletromotriz do gerador. Então, para resolver essa briga aqui, ó, entre o campo magnético que já estava lá e o campo magnético gerado pela corrente do secundário, vai aparecer uma outra corrente no primário. E essa corrente é essa IP aqui embaixo. I maiúsculo seno de ômega' T mais menos φ. Tudo bem? Sim. Melhorou agora? Tá. Então, vamos para frente. Eu vou deixar aqui, então, ó, a força eletromotriz oposta, que apareceu quando eu fechei aqui a chave, que é igual a menos a taxa de variação desse fluxo magnético, né? Que apareceu aqui depois, quando eu fechei a chave. Vou deixar esse aí junto da outra, que nós vamos precisar mais tarde. Agora, o fluxo magnético no primário vai ser igual ao negativo desse, né? Por quê? Porque o indutor é do contra. Se esse daqui tentar aumentar, esse aqui vai tentar diminuir. Ele quer manter o negócio constante. Então, se esse aumenta, esse vai tentar diminuir. Se esse diminui, esse vai tentar aumentar. Então, a força eletromotriz gerada no primário vai ter um sinal contrário a essa força eletromotriz oposta que gerou quando eu fechei a chave e apareceu a corrente no secundário. Ok? Então, essa fase vai ser diferente de 90. Não vai ser igual. Por quê? O negócio está de trás para frente. Ó. Essa fase vai ser diferente de 90 porque foi gerada pelo lado de cá, né? Que é um circuito resistivo. Então, a fase aqui, ó, na potência média dissipada no primário, vai começar a ser diferente de zero, porque agora eu tenho essa corrente IP. E a fase dessa corrente IP não é de 90, igual era aquela corrente inicial que apareceu aqui, que era a corrente de magnetização que eu falei para vocês. Né? Aquela primeira corrente era de 90. Por quê? Porque ela foi gerada pelo indutor, pela fonte ligada ao indutor. Só que essa corrente IP aqui agora, ela não foi gerada por esse gerador. Ela foi gerada pela força eletromotriz que veio daqui do primário. Então, ela não vai ter ângulo de 90 com essa fonte. Ok? Então, agora eu consigo transferir energia da fonte para o transformador. Só depois que eu ligo a chave é que esse fluxo de energia começa a acontecer. E ele acontece através dessa corrente IP que aparece depois que eu fechei a chave lá. Ok? Então, essa vai ser a potência média. Aqui, ó. Essa vai ser a potência média. Ah, vocês não estão vendo. A potência média no secundário, esse médio aí, é igual à corrente. Uma opção é Drogaria Santo Remédio, em Avenida Osmir Ferreira. Estou falando sozinho. Desculpa. Pronto.
Então, a potência dissipada, né, a potência dissipada não, desculpa, a potência fornecida, né, do primário vai ser essa aqui em cima, e é P médio P, que é IP, VP, cosseno de 90. E agora esse ângulo, φ, é diferente de 90. Eu falei tudo errado, vou falar de novo. A potência média no primário, potência fornecida, né, vai ser o IP, VP, cosseno de φ. E esse φ é diferente de 90. Por quê? Porque essa corrente veio lá dessa força eletromotriz oposta. E aí, como esse φ é diferente de 90, eu consigo transferir energia do gerador para o transformador. Se eu conseguir fazer essa transferência de energia, vai aparecer uma potência no lado secundário. Então, a potência do lado secundário é esse P médio S, que é igual ao IS VS cosseno de φ. Ok? Só que eu estou falando de um transformador ideal. Se o transformador ideal, tudo que eu forneço de um lado, eu tenho que tirar do outro, porque não tem dissipação no meio do caminho, né? É um transformador ideal. Então, eu tenho aqui, ó, o P médio S igual ao P médio P, né? Potência dissipada média, a potência fornecida pelo primário é igual à potência média recebida no secundário. Então, eu vou igualar essas duas expressões aqui, ó. O P médio P é o IPVP cosseno de φ e o P médio S é o ISVS cosseno de φ. Então, o cosseno de φ vai embora. E agora eu posso escrever aqui, ó, uma relação entre as correntes que vai depender da diferença de potencial que eu meço no primário e a diferença de potencial que eu meço no secundário. Ok? Agora que apareceu o negócio lá em cima. Ficou tudo ao contrário. Depois tem que corrigir isso. Mas tudo bem? Deu para entender? A corrente no secundário pode ser escrita como sendo a corrente no primário e a razão entre a diferença de potencial no primário e diferença de potencial no secundário. Ok? Agora, lembra que a gente tinha essa relação aqui, ó, no cantinho em cima da figura? VS igual a VP, NS dividido por NP. Então, se eu passar aqui, ó, aqui tá VP dividido por VS, né? IS igual a IP, VP dividido por VS. Então, se eu escrever aqui o VS passar para baixo dividindo aqui, nessa equação acima da figura, eu acho que o VP dividido por VS é igual ao NP, que vai subir multiplicando, o NS vai descer dividindo. Então, eu consigo fazer a relação com o número de espiras. Então, a corrente no secundário vai ser igual à corrente no primário, número de espiras no primário, número de espiras no secundário. Então, eu consigo fazer esse jogo. Quando eu aumento a diferença de potencial no secundário, necessariamente a corrente vai diminuir, porque a dependência aqui é da razão inversa. Na diferença de potencial, é o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. E na corrente é o contrário. Então, o número de espiras do primário dividido pelo secundário. Então, quando a razão em uma for 1, quando a razão em uma for 2, da outra é meio. Então, vai fazer essa queda na tensão automaticamente quando eu aumentar a diferença de potencial. Tudo bem?
Então, tá aí, ó, a forma como a gente faz isso, né? Eu tenho aqui, ó, o número de espiras, pequeno do lado de cá e grande do lado de lá. O transformador saindo lá da hidrelétrica. Aí passa na rede de transmissão, chegou na sua casa, aí você põe ao contrário. Número grande do lado de cá, número pequeno do lado de lá. E aí chega na sua casa de forma segura. Ok? Tudo bem? E aqui eu tenho os transformadores reais, né? Que é o carregador do celular, que aquece, né? Você pode pegar nele, tem uma resistência interna, dissipa energia. E aqui tem o lado de dentro do transformador. Ó. Ele tem um fluido aqui, ó, que vai resfriar ele. Ele também vai aquecer, né? Vai perder uma parte dessa energia, né? Em forma de calor. Então, ele tem um fluido aqui, ó, que fica girando aqui, esses tubos aqui do lado de fora, eles estão em contato com o ar, vai resfriar o óleo. Aí o óleo volta, resfria o gerador e sobe. Então, ele vai fazer esse fluxo aqui naturalmente, porque o lado de fora já está uma temperatura mais baixa, né? Temperatura ambiente. E tem mais um probleminha aqui para vocês resolverem. Tudo bem, gente? Nossa, perdi a hora, já são 9h30. Alguma dúvida? Não, senhora, só na hora do exercício. Só na hora do exercício, né? Nossa, desculpa, gente, eu tenho outra reunião agora, eu nem vi a hora passar, olha. Mas estava boa a discussão, não estava? Estava legal. Isso. Então, dá para entender melhor alguns conceitos que eu não tinha entendido. Tá bem, desculpa que eu atrasei aqui a aula, vocês devem ter outra aula agora. Sim, a aula foi gravada, deixa até eu encerrar aqui a gravação. Daqui mais um tempinho,